Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta, dando continuidade ao nosso estudo bíblico, à nossa análise bíblica, estudando a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Nós estamos observando na Bíblia a perseguição ferrenha de Saul a Davi, tentando de qualquer forma matar Davi, tirando do jogo do governo. No conteúdo anterior, nós já havíamos falado sobre o reinício dessa perseguição. Saul havia voltado da vitória contra os filisteus e agora coloca novamente o seu exército no encalce de Davi, que, por sua vez, Davi se aloja em uma caverna em En-Gedi. E ali Saul termina se refugiando momentaneamente e fazendo suas necessidades fisiológicas. Ele é percebido pelos soldados de Davi, que é o estudo que iremos analisar nesse conteúdo. A percepção dos soldados e também a confusão que eles fazem quanto à vida profética relacionada a Davi e ao governo. Esse vídeo é importante porque ele retrata justamente de assuntos que já iniciamos em vídeos anteriores. Quando você se engana achando que todas as oportunidades que ocorrem em nossas vidas são de Deus. Quero convidá-los, portanto, a abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulos 24, versículos 3 ao 4, onde os homens de Davi, escondidos nessa caverna, eles percebem que ali acontece uma oportunidade para Davi matar Saul, que havia entrado na mesma caverna para fazer suas necessidades fisiológicas. Era um lugar muito grande. Veja que aquelas regiões abrigavam cerca de milhares de pessoas. Até porque Davi tinha 600 homens ao seu favor e, evidentemente, as famílias desses homens. Então, era muita gente que se abrigavam naqueles lugares ermos. E assim, Davi e seus homens estavam no interior daquela caverna, e justamente nessa mesma caverna, Saul entra para pernoitar, se aliviar, e os soldados de Davi percebem e vê nisto uma oportunidade para Davi. Por isso quero lhes convidar a ler o versículo de número 3 do capítulo 24, quando Saul está vulnerável diante dos homens de Davi, e a Bíblia diz a seguinte expressão: ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados
estavam bem no fundo da caverna. Olha isto. Olhando assim, de uma forma natural, opa, uma oportunidade, não é verdade? Mas será mesmo uma oportunidade? Conforme vimos, Davi e mais 600 homens escondidos nessa caverna. E ali eles encontraram no deserto de Engedi um bom esconderijo. Um lugar, obviamente, favorável para Davi. E até porque, conforme a geografia bíblica, haviam muitas cavernas dessa magnitude naquela área. Mas ele se alojou justamente nesta de Engedi. Essas cavernas eram usadas pelos habitantes de Israel, pelos os camponeses, os pastores de ovelhas, os beduínos, e usavam até como sepulturas para colocarem ali seus mortos. E os homens de Davi, portanto, conforme vemos no texto, usou como refúgio. Agora nós temos os homens de Davi, Saul e seus homens dentro do mesmo local, da mesma localidade. Davi lá no fundo, os homens de Saul provavelmente na entrada ali, e resolveram descansar, resolveram pernoitar. Agora, o que nós vimos no versículo 4, que é o âmago dessa nossa reflexão, é nesse contexto a forma que os soldados de Davi viram aquela situação, como eles a interpretaram. E como é triste quando, até mesmo em nossos dias, a gente interpreta a Bíblia e as palavras dos pseudos profetas por essas igrejas afora. O perigo de se confundir quando Deus fala e quando Deus não tem nada a ver com esse negócio. E muitas vezes as pessoas se complicam nas igrejas, na mídia, por querer falar algo que Deus não mandou. E isso é muito perigoso. Vamos ao versículo de número 4, o que diz as Escrituras. Eles disseram, vejam bem, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos os seus inimigos, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Você percebe como a Bíblia ela nos informa de uma forma bem clara de situações para que nós possamos nos livrar de coisas ruins? Olha a forma que os soldados de Davi analisaram a situação. Eles viram ali uma oportunidade e já interpretaram aquilo como sendo dadas por Deus e que Deus havia falado a Davi. E nós não vimos isso na Bíblia, na história de Davi. Agora, por outro lado, o que você analisa e que é importante é a atuação de Davi em cima
aquilo que os seus soldados lhes tentaram pôr em sua cabeça. A Bíblia diz que Davi foi com cuidado, observou com cuidado, agiu com cuidado, e não sobre aquele impacto dos homens de Davi. Não, peraí, vamos com cuidado, vamos analisar isso direitinho. Se todas as pessoas fizessem como os bereanos, quando se citam a Bíblia, jamais iriam fazer coisas e adulterar a palavra do Senhor, mas examiná-las primeiro, para depois ver se de fato você está sendo um profeta ou entregando uma mensagem profética para alguém. O verso 4 foi bem claro aqui. Os homens de Davi lhes disseram, olha, eis aqui o dia do qual tem dito o Senhor. Eis que entrego o teu inimigo em tuas mãos e farás com ele o que bem te parecer. E Davi se levantou e silenciosamente cortou a orla do manto de Saul. Davi não foi na conversa dos seus soldados, pelo contrário, mas ele precisava mostrar pela segunda vez uma prova de que Saul não era para ele um inimigo, que ele não o odiava, pelo contrário, ele respeitava e considerava a unção de Deus sobre Saul, tanto que foi necessário que ele fosse lá silenciosamente, com cuidado, e cortasse a orla do vestido de Saul, para provar que o seu coração era limpo, era justo, e não era maligno como o coração do seu opressor, como o coração de Saul. E Saul aqui, obviamente, que ele estava dormindo, pois havia se deitado ali para descansar, para pernoitar. Agora, essa suposta promessa que os soldados colocaram na conta de Deus, Deus nunca falou, Deus nunca fez tais promessa para Davi. Quando Deus promete, o homem guarda intimamente em seu coração, mas quando Deus não faz promessas, os homens criam, não é verdade? E isso é triste. Quantos cristãos que vivem por aí sonhando que vai voar alto, que Deus fez promessas missionárias, que vai para Londres, que vai para os Estados Unidos, que vai para a Alemanha, para Paris, sempre para os lugares turísticos. Vai voar os céus, mas não tem profeta para ir lá para Israel, para o Irã, para os lugares onde o terrorismo é terrível contra os cristãos. Por que Deus não manda esses missionários para lá? São pessoas que fabricam as suas profecias, fabricam seus ministérios, fabricam e sonham com isto. E Deus não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa dos soldados de Davi. Olha, agora está pronto, Davi, a oportunidade chegou. Conforme Deus falou para você que ia entregar ele em tuas mãos. Deus não falou isso. E Davi foi muito bem categórico. Ele foi, cortou a manta com muita dó e retornou. Agora ele tinha nas mãos uma prova de que ele era justo, de que o seu coração era puro e de que não intencionava fazer qualquer maldade a Saul. Pelo contrário, Davi esperava o tempo de Deus. Davi esperava
que as promessas de Deus se cumprissem em sua vida, mas que Deus lhes colocasse nessas promessas. E foi justamente isso que aconteceu. Foi justamente isso que vimos aqui na vida deste grande homem de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não interpretar a palavra de Deus dentro de um contexto que não existe. Que não existe. E quantas pregações, quantos ensinamentos, quantas ilusões que as pessoas guardam em nome de Jeová, em nome de Deus. E a pior coisa que tem, e a Bíblia nos avisa sobre isso, é quando um profeta diz algo que Deus não falou, que Deus não mandou. Esses profetas, pseudos profetas, serão um dia cobrados pelo Senhor. A Bíblia, ela, quando diz algo sobre alguém, ela cumpre aquilo que ela fala. Ela cumpre o que promete. Agora, quando o homem diz o que a Bíblia não diz, é fatal. A cobrança vem. A Bíblia não registra tais promessas. Não há registro bíblico de que Deus tenha feito tais promessas a Davi e nem aos seus homens. Mas, como esses soldados acompanharam a história de Davi, o relacionamento diplomático entre Davi e Jonatas, possivelmente esses soldados terminaram confundindo as coisas. E o que nós podemos aqui observar e que os homens estavam oferecendo suas próprias interpretações de algum fato anterior, como, por exemplo, eles participaram daquela época quando Samuel ungiu Davi. Aqueles que estavam com Davi, obviamente, viu e espalhou. Lá em 1 Samuel 16, versículo 13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E isso, obviamente, se espalhou. E as pessoas viam essa diferença espiritual na vida de Davi. E possivelmente esses soldados terminaram o quê? Confundindo esses momentos com esse episódio que estamos a analisar aqui agora. Talvez eles também tenham entendido erradamente as palavras de Jonatas de que Davi se tornaria rei. E olha que, obviamente, quando Jonatas vinha a ter com Davi, numa audiência, os generais de Davi, os soldados da sua direita, da sua presença, participavam daquele momento diplomático, até mesmo para criarem estratégias de livramento, estratégias governamentais, enfim, dado a essa presença de Jonatas e a presença desses soldados, talvez eles tenham confundido. Veja lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 23 e o versículo 17, que nós falamos sobre isso nos nossos vídeos anteriores. A Bíblia diz: e disse-lhe, não temas, que não te achará na mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre todo Israel.
e eu serei contigo o segundo, o qual o que Saul, meu pai, bem sabe. Palavra de Jonatas, quando teve essa audiência, essa conversa com Davi. E os soldados, obviamente, interpretaram aquilo ali como se fosse uma oportunidade para Davi ocupar o trono, matando de uma vez por toda a Saul. Mas isto foi para Davi um laço. E Davi prudentemente soube interpretar a situação. E ele, como digo, esperou o tempo de Deus para a sua vida. Olha o caso que vamos analisar de Nabal, de Abigail. Davi tinha a oportunidade de matar Nabal, mas nós não vimos na Bíblia nenhum caso de Davi matando alguém se não fosse no estado de guerra, salvo o caso de Urias, que ele pagou um alto preço por aquele momento triste na sua vida, mas que mostra que os homens, mesmo sendo especiais de Deus, homens da direita de Jeová, também erram, são falhos. Os homens de Deus, que têm o coração segundo o coração de Deus, têm que saber que ele não é Deus. Ele é um homem. Embora amado por Deus, ele não deixa de ser um mero homem pecador. Que isso sirva de lição para os pastores da atualidade, que acham que são deuses, que são dono do ministério, que são dono do cristianismo, dono do sistema, e cada um tem o seu próprio ministério, tem a sua própria igreja. Tem pastores das igrejas evangélicas pentecostais, Assembleia de Deus, que são pastores presidentes de um campo, e ele mesmo tem o seu império em outros países, outras igrejas que é dele. E a coisa flui de tal forma. Por quê? Porque onde rende dinheiro, sempre tem alguém fazendo multiplicar aquilo que dá certo. E igreja rende dinheiro, não é verdade? Se não rendesse dinheiro à igreja, esses caras não estariam por aí afora construindo e abrindo igrejas. Não para ganhar almas para Jesus, mas como uma fonte de renda. Não há qualquer outra interpretação de um pastor presidente ter um campo aqui no Brasil e ele abrir, mesmo em outros estados brasileiros, outros campos, entrando em terreno alheio. Por quê? Porque rende dinheiro. Se não rendesse dinheiro, ninguém estava se importando em ganhar almas para Jesus. Porque se quisessem ganhar almas para Jesus, estariam indo lá para a África, lugares ermos, lá para o Oriente Médio. Lá não tem, ninguém quer ir para a boca do canhão, não é verdade? Então, que essa palavra sirva para você como elevo espiritual. Nem todas as oportunidades foi Deus que preparou. E também o erro de se interpretar a Bíblia erradamente, de confundir quando Deus fala e quando o homem fala. E o que nós vimos aqui foi que os soldados de Davi interpretaram errado a fala de Deus para com Davi, através de Jonatas, na sua consagração. E assim, se Davi fosse fazer o que eles esperavam, estaria cancelado o retorno do Messias, ou a vinda, o nascimento do Messias. Se Davi tivesse matado Nabal fora de guerra,
possivelmente estaria complicando o surgimento do Messias, porque Davi foi progenitor do Messias. E o diabo não sossegou desde o Éden até o Calvário. Ele lutou de todo modo para tirar o plano de salvação de Jeová para a humanidade. Mas o diabo perdeu o pulo, foi vencido em todas as suas investidas. E a maior derrota de Satanás foi no Calvário. Porque ali no Calvário, ele deu a sua última investida, levando Jesus à tentação. Jesus o venceu. Jesus morreu na cruz, verteu seu sangue. No terceiro dia, conforme as Escrituras, ele ressuscitou com poder e glória. Jesus hoje não é um homem físico, ele é um homem espiritual e ele pode entrar no seu coração agora mesmo, como entrou no meu desde os 17 anos de idade, e entra naqueles que acreditam e aceitam como seu soberano Salvador. Deus lhe abençoe. Na nossa próxima videoaula estaremos analisando aqui a restrição quando Davi se nega a matar a Saul. Fique na paz, compartilhe essa palavra, se inscreva no canal e assim você nos ajuda a deixar a palavra de Deus explicada, ensinada para a glória do Senhor. Fique na paz, em nome de Jesus.